Beleza, galera? Diante do debate aí, no que tange ao debate entre Marcos Dragonato e César Cavalcante, apareceu ali um assunto que gerou muita controvérsia entre ambos, no que, no que se refere ali à passagem do jovem rico, sendo que, para o Cavalcante, o amor de Deus é manifestado a todos, mesmo para aqueles que não são os eleitos, que não são salvos por Cristo, porque Cristo amou a todos. Segundo ele, o amor de Deus é manifestado a todos indiscriminadamente. Marcos Dragonato como calvinista, que acredita que o amor eletivo de Deus abrange somente os eleitos, discorda da posição arminiana, apesar que o Cavalcante não se considera arminiano, de que o amor de Deus é manifestado de forma salvadora a todos os homens. Lembrando que Dragonato fala que o termo todos não se refere a cada pessoa individualmente, mas sim a cada tipo de pessoa. Mas uma coisa que deve ser colocada aqui em debate, em pauta, é se essa passagem apoia a posição arminiana de que, segundo os 5 pontos do arminianismo, e o terceiro ponto, que é a expiação ilimitada, se essa passagem dá respaldo de que Jesus morreu por todos, conforme os arminianos, os remonstrantes, afirmam categoricamente. O texto de Marcos 10, 21 diz: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. E aí, uma coisa te falta, vai pelo teu caminho, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e tu terás o tesouro no céu, e vem, tome a cruz e segue. Versículo 22 fala: mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. Então, a crença de que o jovem rico ele não foi salvo é uma crença majoritária no meio evangélico. Muitos pastores, muitos comentaristas afirmam claramente de que ele não foi salvo, de que ele foi condenado. E é uma passagem preferida dos arminianos para afirmar o amor universal de Deus, que foi ali corroborado na morte de Cristo na cruz. Cristo amando todos, entregando a sua vida a todos ali na cruz do Calvário. Mas devemos isso aqui destacar que se Jesus amou o jovem rico, então podemos afirmar que o jovem rico ele foi salvo. Não porque o texto não fala que ele foi salvo, nós vamos condenar o jovem rico, falar que o jovem rico não foi eleito, não foi salvo pela graça de Deus. O que essa passagem quer mostrar é a impossibilidade do homem ser salvo pelos seus próprios méritos, pela sua posição social, seja ela rico ou pobre. Jesus então tinha falado com o jovem rico que ele deveria guardar os mandamentos de Deus. O jovem rico, ele disse que guardava os mandamentos de Deus. Então Jesus disse: então te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois tome a sua cruz e me siga. Então o que Jesus quis mostrar é que é a incapacidade do homem ser salvo pelos seus próprios méritos, já que pela própria alegação do jovem rico, ele havia dito que obedecia a Deus, que ele guardava os mandamentos de Deus. Então Jesus quis mostrar a incapacidade, a impossibilidade do homem ser salvo. Mesmo que ele fosse rico, já que havia a crença no judaísmo antigo, de que os ricos eles eram os escolhidos de Deus, eles estavam mais perto de Deus, em detrimento dos mais pobres. Era a teologia da retribuição, uma teologia que é muito presente ali na Taná, principalmente no livro poético dos Salmos, aliás, de Jó, que é colocado na categoria dos poéticos na classificação cristã da Taná. Então, assim, até mesmo os discípulos ficaram atônitos, porque eles falaram aqui, 23 fala assim, e Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
E os discípulos, olha só que interessante, se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: Quem então poderá ser salvo? Se Jesus quis mostrar que o jovem rico não era salvo pelos seus próprios méritos, e nem pela sua posição social de riqueza, e os discípulos então, que estavam seguindo a Jesus, que tinham deixado tudo por Jesus, riquezas, os seus bens, suas casas, suas famílias, aí eles também ficaram confusos e atônitos com essa afirmação de Jesus, já que Jesus disse que se nem o rico vai entrar no reino de Deus, imagine então o pobre, já que para eles o rico era uma pessoa abençoada por Deus, por Yahvé. Aí eles falaram assim, pensaram que era algo então impossível de alguém ser salvo. Aqui no versículo 26 diz: E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: Quem então, olha só a indagação, poderá ser salvo? Se uma pessoa que se diz guardar os mandamentos de Deus e não guarda, se uma pessoa que diz guardar os mandamentos de Deus não vai entrar no céu, não vai ser salvo. Se uma pessoa que é rica, que tem posses, que, segundo a teologia da retribuição, está mais perto de Deus, em detrimento dos pobres, mais perto de Deus do que em relação aos pobres. Se uma pessoa que procura seguir a Cristo, fez de tudo, não vai ser salva, ficaram confusos, ficaram admirados com essa afirmação de Cristo, ficaram atônitos, já que nem mesmo os ricos entrariam no reino de Deus, imagina os pobres, no caso eles. Que eles falaram aqui, e eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: Quem poderá ser salvo? Aí, no versículo 27 diz: E Jesus, olhando para eles, diz: Com os homens isso é impossível. Uma tradução mais livre: Para os homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Então, Jesus quis mostrar a incapacidade humana de ser salvo, mostrando que o único meio do homem ser salvo é a graça divina, sendo que em outras passagens do NT vai corroborar de que a salvação é pela graça, pela Haris, e que a salvação depende unicamente de Deus. O próprio Paulo vai falar que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E no que tange ao jovem rico, se Cristo o amou, o Novo Testamento é bem claro que o amor de Deus é para com a igreja. O ágape de Deus é manifestado à sua igreja, à sua eclésia. Várias passagens corroboram de que o alvo da graça de Deus são os eleitos, são aqueles que ele o amou para salvá-los. O próprio Jesus vai dizer em João 17,3 que ele não roga pelo mundo, mas ele roga por aqueles que o Pai lhe deu. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5 que Cristo amou a sua igreja, e deu sua vida por ela. O ágape, o amor divino, o amor do Senhor, Deus, ele é apenas para os eleitos. E se Cristo amou esse jovem rico, o jovem rico não foi salvo naquele exato momento. Aí que entra o quarto ponto da tulipa, que é a graça irresistível, que é mal entendida, que é mal compreendida pelos arminianos, de que graça irresistível é uma graça forçada, imposta. Não, a graça irresistível não quer dizer que o eleito que vai ali ouvir o evangelho vai aceitar naquele exato momento o evangelho, a graça de Deus, a graça irresistível de Deus. Essa graça irresistível ela pode ser gradual, ela pode ser morosa, Deus vai trabalhando no eleito aos poucos, vai quebrando o seu coração, tirando a sua cegueira, tirando a corrupção do entendimento, que é algo bem particular do ímpio, daquele que está morto espiritualmente, que ele não entende as coisas de Deus. E se ele foi eleito, aquela pessoa, ainda que demorou a se render a Cristo, a ser convencido pelo Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo convence mesmo de verdade, aí sim a salvação é consumada. Entendeu? Mas claro que essa é uma salvação, um processo lento, pode acontecer aí de uma forma bem morosa no que tange aí aos eleitos. Eu afirmo que o jovem rico ele foi salvo, porque diante de outras evidências do Novo Testamento, o amor de Deus é somente para os eleitos. E se Cristo o amou, com certeza ele foi salvo.